Olá, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Vinícius Leitão de Souza, sou professor do Departamento de Clínica Médica do Hospital Clementino Fraga Filho, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse aqui vai ser o primeiro caso que a gente vai estar colocando aí no canal, que foi uma ideia que surgiu na época do Covid, em que os meus residentes não tinham, eh, por questões óbvias na época da pandemia, foram reduzidas muitas atividades acadêmicas. Eu bolei umas atividades de casos curtos para discussões práticas. E, em função do surgimento do canal, eu estou transportando essa ideia para deixar publicado alguns dos casos, que são basicamente para endocrinologistas ou para residentes, né? Já que são casos, apesar de curtos, um pouco mais, que saem um pouco do usual, dos casos mais simples da endocrinologia geral. Então, assim, esses casos surgem de dúvidas dos meus residentes, né? E que eu vou separar dois artigos, ou um a dois artigos principais, e a partir do caso clínico desses artigos, a gente vai trazer uma discussão de cunho bem prático. Tá? Espero que seja útil para vocês. Então, esse primeiro caso é o manejo da hipertensão numa paciente com doença de Addison, uma insuficiência adrenal primária. Paciente feminina, 70 anos, diagnosticado com insuficiência adrenal há mais ou menos 8 anos, e na época ela investigava um quadro de náusea, vômito e dor abdominal. Nessa investigação, diagnosticaram um, uma litíase biliar e atribuir esse quadro dela uma colicistite. Na avaliação do pré-operatório, a médica que estava fazendo o risco achou ela muito hiperpigmentada e, por conta disso, encaminhou ela para o dermato para avaliar a hiperpigmentação. E esse encaminhamento, a paciente foi para o hospital que eu trabalho, que é o hospital da FRJ, e as dermatologistas passaram na minha sala, porque era o mesmo dia, se eu poderia avaliar. Elas suspeitaram que poderia ser uma paciente com Addison. Ela era portadora de hipotireoidismo autoimune, fazia uso já de levotiroxina, e no exame físico dela era nítido a hiperpigmentação de mucosa, né, e ela era claramente, a família também não era muito clara, era mais parda, mas ela era nitidamente mais escura, e os familiares revelavam que ela estava ficando mais escura sem nenhuma exposição solar. Como a gente tinha vaga, por coincidência, no dia, ela não, aparentemente não estava com o estado geral, não estava com o estado geral tão comprometido, um pouquinho hipotensa, mas como a gente tinha vaga, internamos ela para confirmar o diagnóstico. Olhamos o cortisol dela, mesmo não estando lá em jejum, mas um cortisol veio muito baixo, e a gente só corroborou o diagnóstico. E foi feito corticoide venoso, e em 24, 48 horas ela já estava com os níveis pressóricos estáveis, se sentindo melhor, e teve alta na mesma semana. Na evolução dela ao longo dos anos, é, não só ela, como os familiares, especialmente a filha que cuida, ela passou a apresentar alguns episódios de dor abdominal, náusea e vômito, que a gente explicou, e a gente dá a cartinha para os pacientes que têm insuficiência adrenal. Alguns desses episódios, a crise adrenal. Então, ela tinha essas crises, esses quadros de dor abdominal, e ela aumentava a dose de corticoide, né? Então, ela mesmo fazia ajuste empírico, né? E, no entanto, assim, ao longo do tempo, a gente começou a suspeitar que muitos desses episódios não eram de, de insuficiência adrenal, mas pura e simplesmente que a doença da vesícula biliar dela estava progredindo, ela estava com colicistite. Acabou sendo submetida à colicistectomia, mas nos últimos 2 anos ela passou a desenvolver uma hipertensão. Chegaram até a começar em consultas anteriores losartana, ela tinha algumas consultas no posto, e ela chegou nessa consulta, que é o ponto básico da nossa discussão, usando 10 miligramas de prednisona, 5 de manhã e 5 à tarde, 50 de losartana e a fluorocortisona 0,100. Aparentemente assintomática quanto à insuficiência adrenal, sentiu uns cansaço, esforços de média intensidade, logo de alguns serviços que ela fazia de limpeza na casa dela, que às vezes ela reclama, mas a filha fala que não, que ela faz as coisas, não se sente cansada, e algumas queixas de dores articulares, mas por conta da idade, e sem nenhum sintoma no exame, nem nenhuma queixa de insuficiência cardíaca. Estava hipertensa, predominantemente de sistólica, entre 160 e 170, mas não tinha hipotensão postural. E os dois artigos que eu separei são esses dois, né,
um do Clinical Endocrinology, que fala-se manuseio da hipertensão e insuficiência cardíaca em paciente com Addison, e que é um do grupo australiano, e um artigo mais recente, 2019, mais recente que em relação ao anterior, mas já tem 6 anos, que fala e discute sobre o nível de renina, e a relação desses níveis de renina com função cardíaca em paciente com insuficiência adrenal primária. Então, assim, a junção desses 2 artigos tem bastante coisa interessante para ser discutido. Então, só para vocês lembrarem, esse da direita é a representação do próprio artigo, é em que a gente, só para recordar, isso aqui é aula basicamente para endocrinologista já, né, do eixo, né, a atividade da renina transformando a angiotensinogênio em angiotensina 1, a enzima conversora em angiotensina 2, que daí vão advir a, a, as ações principais da angiotensina 2, né, em relação à aldosterona, com a sua retenção de sódio e água, né, e o efeito vai em relação à vasculatura periférica, né, gerando vasoconstrição, que vai aumentar pós-carga, tá? Então a gente, a partir da angiotensina 2 e a sua atuação nos receptores, né, em relação à vasoconstrição e a geração de aldosterona, gerando por consequência aumento de retenção de sódio e água. Então, à medida que a gente tem uma insuficiência adrenal primária, né, por deficiência de aldosterona, esse eixo, por questões de feedbacks óbvios, vai haver um estímulo para ativação desse eixo, e obviamente você tende não, você vai ter renina alta. Então você vai ter aldosterona baixa e renina alta. Daí, quando a gente faz uma reposição em qualquer paciente com insuficiência adrenal, a gente utiliza os níveis de renina ou atividade de renina para ajuste, para monitorizar essas doses para esses doentes, em conjunto com sinais clínicos, com alterações eletrolíticas, especialmente sódio e potássio. Então, é uma dosagem que a gente usa no acompanhamento de um paciente que tem insuficiência adrenal primária, né? Então, as recomendações dos guidelines são de manter a renina ou atividade de renina no limite superior da normalidade, né? Por, por eh, eh, analogia ao que seria fisiologia, né, para, não sei, se a renina tivesse muito alta, a gente está dando uma dose pequena, se ela tiver suprimida, que a gente está repondo demais a aldosterona. Então esse é o básico do acompanhamento de alguém que tem insuficiência adrenal primária, tá. E aí veio a pergunta da minha residente no dia da consulta, né: "Professor, e aí, ela está hipertensa com insuficiência adrenal primária, o que que a gente faz com a fluorocortisona?" Que é ela está repondo um hormônio que vai aumentar a retenção de sódio, né, e água, e dependendo da dose, isso pode piorar a hipertensão, uma dúvida pertinente, né. A segunda pergunta da residente foi se a gente iniciaria um antihipertensivo. Se a gente fosse iniciar, no caso ela já está usando um antihipertensivo, mas se fosse o caso, a gente está começando, qual seria o antihipertensivo, né. E aí a dúvida dela também é, bom, dependendo do antihipertensivo, a gente vai interferir com essa atividade renina, né, que a princípio seria um parâmetro de controle. E se nesses casos o diurético seria uma opção. Então foram perguntas pertinentes que ela teve que, né, e aí eu falo que se vocês tiverem diante de um caso similar, né, esquecerem tudo que eu falei, guarda lá o artigo, guarda na pastinha do computador e relê, porque ele é curtíssimo, tem 3 páginas, e ele é muito interessante, é bem elucidativo para a conduta nesses casos, né. Que é esse artigo, que é o primeiro, esse artigo de 2015. E a recomendação dele inicial é que todo paciente com Addison e hipertenso, a primeira coisa que a gente tem que olhar não é a fluorocortisona, é a dose de glicocorticoide. Então, assim, a gente tem que otimizar no sentido de reduzir a dose, né. Muitas vezes essas doses estão suprafisiológicas, já estão em doses suprafisiológicas, e mesmo na maior, com a maior com todas as tentativas de manter a dose fisiológica, frequentemente você tem vários períodos do dia que essas doses ficam em níveis mais altos do que pacientes, do que controle de pessoas normais. Eu vou mostrar isso para vocês, tá. Então, se tiver uma renina alta, normal ou elevada, né, segundo a recomendação desse artigo, ele recomenda que você use o antihipertensivo, e primeiramente o BRA ou inibidor de ECA, e a segunda opção, bloqueador de cálcio, né. Se tiver renina baixa, edema, hipocalemia, ou seja, sinais de que a dose sua está excessiva, ele recomenda reduzir a fluorocortisona e depois
partir para um antihipertensivo. Então esse é o esquema básico que o artigo, né, orienta, e a gente vai destrinchar isso. Uma primeira coisa que o artigo fala que eu achei muito interessante para vocês guardarem em relação à fluocortisona, ele fala que tirar a fluocortisona seria como corrigir um erro com outro erro. Então é como se eu tivesse alguém que eu tentei fazer uma representação aqui mais próxima, mas a inteligência artificial bugou, acabou com meus créditos num dia todo e o melhor que eu consegui foi isso aqui. Então assim, mas esse é como se ele tivesse com o braço, né, amputado, e para a gente corrigir, a gente amputasse o outro, né. Então assim, se eu tiver com o braço amputado, ele tem um defeito grave, melhor a gente botar uma prótese, né, ou botar alguma coisa que melhorar, não chamar alguém para cortar o outro para botar igual. Então a analogia que ele faz é exatamente essa. Então você está hipertenso, não adianta você tirar completamente o mineralocorticoide dele para ele ter as consequências da falta absoluta do mineral, porque efetivamente ele não tem, né, porque ele tem insuficiência adenal primária, implica dele ter comprometido ambas as glândulas suprarrenais. Então você está corrigindo um erro com outro erro, né. Então assim, esse é um conceito inicial para a gente ter em relação à suspensão, que é uma coisa que às vezes vem à cabeça, fala: "Mas tá com 16 de sistole, deixa eu tirar essa fluocortisona aqui". Então assim, então a recomendação inicial é não suspender a fluocortisona, tá. E qual o primeiro passo, como eu falei no início? O primeiro passo é ajustar o glicocorticoide, tá? Então, esses são 2 trabalhos que não são daqueles iniciais, mas para mostrar aquilo que eu falei, esse é um trabalho de uma pré-adolescente com hiperplasia suprarrenal congênita, forma perdedora de sal, que funciona como uma insuficiência adenal primária. Essa linha tracejada aqui seria o ritmo circadiano do glicocorticoide normal, e esses, esses picos e vales aqui são as doses de hidrocortisona oral que a criança, no caso o pré-adolescente, estava sendo submetido, ou seja, fracionando a hidrocortisona 3 vezes para tentar simular, né, uma coisa mais fisiológica. Vocês conseguem ver que em alguns horários o cortisol fica baixo e em alguns horários ele fica acima do recomendado. Esse aqui no período aí da à noite aqui até bem mais alto do que fisiológico, no período que normalmente o cortisol está muito baixo. E esse aqui já é no adulto, em que ele é suprimido, o eixo, e depois administra uma dose fisiológica, teoricamente, de hidrocortisona oral, que é esse verdinho. E esse aqui seria o normal, tá? Esse aqui é uma dose venosa, né? Mas esse aqui, para a gente, é isso aqui, né? Então, assim, a gente vê que na reposição, por mais fisiológica que a gente imagine, a gente não tem hidrocortisona oral, a gente normalmente traz em vários períodos do dia níveis acima do fisiológico. E essa é uma das principais hipóteses pelas quais os doentes com insuficiência adrenal ao longo da vida têm mais doença cardiovascular, têm mais hipertensão, têm mais síndrome metabólica por conta desses períodos aqui, né. É como se ele tivesse pedacinhos do dia com hipercortisolismo, né. O segundo, a figura do artigo, eu recortei aqui do artigo, que é o que a gente falou. Então assim, hipertenso, um addisoniano, primeira coisa, olha a dose do corticoide, tá. Em conjunto ou posteriormente, mas em conjunto com essa redução, a gente olha, os níveis de renina, de atividade de renina. A renina baixa, ou seja, você está dando fluorocortisona demais, você reduz, né. Agora, renina normal alta ou elevada, ele já fala que você já pode ir direto com o antihipertensivo, né. Então você tem lá um doente que está com uma dose otimizada de glicorticoide num limite inferior, está hipertenso e tem renina alta, não tem que esperar muito, você começa o antihipertensivo, tá. Eh, mas tem essa nuance aqui. E qual é o meu problema com esse esquema que eu acho? Eu, eh, em começando um BRA ou o inibidor de ECA, a gente perde o parâmetro da atividade renina para o controle da dose mineralocorticoide. Então o que que eu faria, assim, um paciente iniciando, né? Eu preferiria começar com bloqueador de cálcio e deixar o BRA ou inibidor de ECA para depois, tá. Mas assim, na realidade isso é uma lacuna da evidência, não tem quase estudo nenhum com isso. Os os guidelines tangenciam essa questão e não entram muito em cima, porque não tem evidência mesmo, tá. Então, basicamente isso, otimizou, checou a renina, né, dependendo se a renina estiver mais alta, você pode ir para o antihipertensivo. Se a renina estiver baixa, reduz a fluorocortisona, tá. E ou
começa inibidor de ECA e associa bloqueador de cálcio, ou invertido, como é a minha recomendação. Eu brinco assim, como o canal é meu, eu falo o que eu quiser, né. Obviamente tem que ficar preocupado em não falar nenhuma besteira, mas como aqui não tem evidência, eu posso dar minha opinião do que eu acho mais conveniente, né. E posteriormente beta-bloqueio e alfa-bloqueio, tá. Então, como eu falei, minha opinião seria o bloqueador de cálcio como primeira linha. Então, hipertensão, doença de Addison, otimiza o glico, dependendo de como tiver a renina, se tiver alta, é normal, alta ou um pouquinho elevado. Se já começa o antihipertensivo, na minha opção aqui, seria o bloqueador de cálcio a minha sugestão, né. Se a fluodocortisona, tiver em dose alta, né, edema, hipocalemia, se reduz a fluodocortisona, tá. Então, como eu falei, os guidelines meio que tangenciam isso, tá. Eles falam que a maioria sugere manter a atividade renina no limite superior para avaliar a adequação da reposição do mineral, né. Tanto o guideline da Endocrine Society, o guideline europeu, e a gente entra no outro artigo, que é o do Wolff, que é um pouco mais recente do que o artigo anterior, que ele sugere que quais são os qual é a ideia desse artigo. Ele avaliou pacientes com insuficiência adrenal primária, todos, e fez uma avaliação cardíaca baseado nos níveis de renina. Ele dividiu em 2 grupos, pacientes que tinham renina normal e pacientes que tinham renina, eh fora do valor de referência, que ele chamou de renina alta, ou seja, a referência era 50, então ele separou os pacientes que tinham renina alta e pacientes que tinham renina baixa. Todos os doentes usando hidrocortisona e usando mineralo, em doses equivalentes. E o que ele encontrou? Os pacientes que tinham renina fora da referência, acima ou alta, tinham uma fração de ejeção melhor e uma massa de VE menor, quando comparado aos pacientes com a renina dentro do valor de referência, fração de ejeção menor e massa de VE maior, ou seja, uma função sistólica pior. Isso foi independente de MC, pressão, glicemia, perfis metabólicos, dose de glico e mineral, ou seja, os 2 grupos estavam com doses similares de glicocorticoide e mineral. Então, ele sugere que talvez esses níveis que a gente esteja almejando não sejam positivos para a massa do ventrículo e para a fração de ejeção. Então, será que essa renina mais baixa teria um efeito, né, deletério, ou essa dose, e na verdade os 2 grupos, a dose do mineral não foi diferente, né. E aqui o que ele mostra no artigo, né, os grupos que tinham renina baixa, a fração de ejeção era estatisticamente menor do que os pacientes que tinham renina alta, que era similar a controles. Então, assim, pacientes pareados, de mesmo idade, MC, ou seja, eles parearam com controle. eh, Foi um grupo, se eu não me engano, o grupo dele é de Viena, né, o Wolff. Então, assim, os de renina mais alta foi similar aos controles. E aconteceu a mesma coisa com a massa do ventrículo esquerdo. Os pacientes com a renina baixa tinham a massa de veia maior quando comparado aos pacientes com a renina mais alta, e eles eram equiparados aos controles, tá. Aqui são 2 tabelas que basicamente para a mesma coisa. Um que ele usou um grupo que ele avaliou o nível isolado da renina perto da avaliação, né, e o outro que ele pegou para não ter erro, porque se você ultrapassa um pouquinho o limite superior, você cairia no grupo da renina mais alta. Então ele pegou a média dos valores, né, anteriores, para calcular se em média ele estava com a renina dentro da faixa ou se ele estava alto. Mudou pouca coisa, alguns pacientes migraram do grupo de renina baixa para o alto e vice-versa, mas a grande maioria permaneceu no mesmo grupo. E se a gente for olhar aqui, ó, a dose de mineral nos 2 grupos foi muito similar à dose de glico também, tá. No entanto, a média de renina, né, no grupo de renina normal ou baixa, tá vendo, tá próximo da referência, que é 50, tá? E o grupo com valor renina mais alta, em torno aí de 3 vezes o valor de referência, né? E a mesma coisa no outro grupo. E os resultados, né, quando ele, na verdade foi mais a questão de seleção. Aqui era um valor só de renina, esse aqui era a média de renina, mas as mesmas coisas, a dose mineral, a dose de glico, é que o valor de uma renina aqui um pouquinho mais baixo, porque não era a média, e o valor isolado também em torno de 169 ficou muito similar, né. Só acho que ficou mais elegante ele ter feito isso, e foi interessante. E qual foi a teoria que ele levanta? Ele levanta a teoria que se você tiver uma renina alta no Addison,
você teria o que ele chama de como se fosse um hiperestímulo desse sistema renina-angiotensina-aldosterona equilibrado, no sentido que você poderia ter angiotensina 2 alta, mas ele aumentaria também a angiotensina 1,7, que tem um efeito meio que contrabalanceador da angiotensina 2, né. Isso resultaria num aumento dessa angiotensina 1,7 de forma equilibrada para contrabalançar os efeitos da angiotensina 2. Na realidade, ele levanta essa hipótese porque o grupo deles tem outros estudos avaliando a angiotensina 1,7. Mas nesse trabalho ele não avaliou isso, ele só meio que fala isso de forma meio superficial, tangencia isso, né, mas eu achei que ele ele não tinha tanto dado para fazer essas afirmações. Ele tem um dado que é interessante, que a diferença entre os 2 grupos é mista, mas daí você chegar a essas conclusões eu achei meio forçado, mas é como falei, minha opinião, tá. E aí só para os endócrinos, né, para quem não tem ideia do que seria a angiotensina 1,7, é como se fosse uma via que vamos dizer assim, equilibra os efeitos dessa via da angiotensina 2, que você pelo homólogo da enzima conversora, você pode, né, transformar a angiotensina 2 nessa 1,7, que vai se acoplar num receptor acoplado à proteína G, que eles chamam de MAS, que era por causa do espanhol que descreveu lá o receptor, que vão ter efeitos contrários ao da angiotensina 2. Então, estudar a angiotensina 1,7 e essa via é interessante para a gente poder entender um pouco melhor, né. Mas eu só achei que o estudo dele não tinha esses dados para chegar a essas conclusões, mas eu botei aqui só para a gente saber o que é essa angiotensina 1,7, tá. E esse é um trabalho também bonitinho, porque ele compara ele fala de fingerprint dessa via, né, que ele analisa todos os metabólitos e ele bota aqui em tamanho, né, que aí você compara com o controle, né, uma insuficiência adrenal primária, a gente, né, como a gente está falando desde o início, né, tem a angiotensina 1 e a angiotensina 2 bem mais alta do que o controle, a aldosterona baixa, e ele fala que é nesse trabalho dessa angiotensina 1,7, que os níveis são bem maiores no que o paciente controle, talvez isso contrabalançando angiotensina 2, mas a gente não tem dado suficiente para dizer se esse é o mecanismo responsável por aquela alteração, benéfica teoricamente no grupo com renina mais alta, tá. Então a minha reflexão crítica, né, sobre esse estudo, né, na realidade não é nem um algoritmo, é um estudo, né, se a renina alta é realmente um problema, né, se ela alta, ela nesse grupo, nesse estudo, a função cardíaca ficou até melhor. E o que eu acho que a gente pode tirar desse estudo é que talvez a gente não precise bloquear ou deixar essa renina tão normal, né, mas talvez ser mais permissivo. Como ser mais permissivo? Um doente que está estável, tem eletrólitos normais, enfim, não está hipertenso, vem sem queixa, mas você pega lá uma renina mais alta, uma atividade de renina mais alta. A gente às vezes fica meio tendencioso a querer aumentar a dose para trazer para o que o guideline recomenda. Então, assim, por esse trabalho, os doentes ficaram aí com até 2, 3 vezes acima o valor e isso foi positivo. Então acho que para nossa prática acho que é isso, o doente clinicamente bem, a gente volta para os primórdios da medicina, né, que eu aprendi com meu pai, né. A gente não trata o exame, né, trata o doente. Então obviamente que, assim, um doente estável, mas com a renina dentro dessa faixa, acho que a gente, eh, talvez seja interessante a gente pensar só em ser um pouquinho mais permissivo, né. Segunda questão, se esse bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona pode ser deletério, né. A minha hipótese aí, que eu botei coisas de minha opinião, né, que a gente teria que olhar outras coisas além dessa angiotensina 1,7, né, mas o efeito sobre os receptores, né, da T2 do tipo 1 e do tipo 2, o balanço entre os receptores em cada tecido, tem várias questões mais complexas, né. Eu acho que na realidade a ideia o que eu acho é que a gente está olhando para o lugar errado para tentar explicar isso, né. Essa questão aí tem alguma outra coisa que a gente não sabe, né. E a terceira coisa é que se a renina baixa é um marcador de risco, né, então assim, por esse estudo, a renina mais baixa, a função cardíaca foi pior, né. Então será que a gente reduzir a fluodocortisona pode proteger o coração desses doentes? Não sei, não sei, é só uma confabulação. A questão a gente não deve suspender, né, mas se eu usar a dose menor que esses doentes tolerem é importante. Um adendo aqui para esses comentários é para a gente, para as pessoas que moram em estados, né, ou cidades muito quentes, né, a gente está no Rio de Janeiro, calor de verão é 40, 45 graus, a gente precisa ajustar um mineral nessas situações. Então, assim, eu particularmente faço isso com meus doentes, eu aumento as doses de mineral em dias ou semanas que eu acho
que ó, você olha lá a temperatura vai estar muito alta, tá? Então só um adendo que não tem a ver com essa discussão, tá? Se a gente voltar para o caso, o que que a gente fez, né? Como eu sempre falo, meus residentes são muito bons e discutem, me acrescentam, me ajudam a pensar melhor, né? Mas o que a gente optou por fazer foi reduzir a fluorocortisona, tá? Porque ela estava com um comprimido, e reduzindo o corticóide, ela claramente está com 10 miligramas acima da dose fisiológica. Eu estou querendo, obviamente, até reduzir mais para 5, ela tem medo de reduzir, e a gente aumentou o losartano. A minha conduta, se ela não tivesse com BRA, eu teria começado a milodipina, mas ela já estava com BRA, aumentei o BRA, reduzi o corticóide e reduzi a fludo, para a gente ver como é que ela ia ficar, tá? A monitorização dos doentes, né? Pressão arterial, sintomas de insuficiência adrenal, sinal de depressão, sobrecarga volumétrica, parâmetro laboratorial, sódio e potássio e atividade renina, que no caso, usando o BRA, a gente perdeu isso, tá? E avaliação cardíaca, né, não precisa aqui ficar chovendo no molhado. Ela me autorizou botar a fotinha dela e eu achei interessante porque a gente olhando a foto dela, a gente vê que ela tá com um pouquinho de excesso de glico, né? Tem um facezinho aqui que sugere que a dose de glico realmente esteja alta. Uma querida paciente que eu tenho um carinho grande por ela também. As conclusões, tá? Então, renina alta, entre aspas, ou talvez não tão normal no Addis, possa ser protetora, é uma coisa que a gente tem que pensar, tá? Então, nesse trabalho foi associada a uma função cardíaca melhor, independente da dose de mineral, tá? No entanto, não é para a gente suspender. A dúvida da minha residente foi completamente pertinente, né? Mas a gente deve, dependendo da situação, reduzir a dose, mas não suspende, tá? E o principal, a gente sempre tem que olhar o glicorticoide. Então, apesar de eu botar no terceiro, eu botei de propósito, tá? Então, assim, o terceiro aqui é o primeiro, tá? Então, primeiro sempre ajuste o corticoide, tá? Frequentemente em dose suprafisiológica. E a gente ainda tem um outro dado que eu não comentei lá atrás, que a gente não tem hidrocortisona, né? A maioria desses trabalhos, eles estão usando o hidro, né? Então, assim, mais um motivo da gente não suspender o mineral, tá? O bloqueador de canal de cálcio, inibidor de ECA, são as opções iniciais do tratamento, tá? Mas a minha escolha, eh, interfere muito menos no eixo renina-angiotensina-aldosterona, um bloqueador de cálcio. E a gente deve evitar diurético, salvo situações de insuficiência cardíaca que ela não tem, ela é só uma hipertensa, paciente hipertensa, tá? Então aqui estão as referências, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Um abraço para vocês.